Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estruturação do PCP. Para quem não sabe, o PCP é o setor de planejamento e controle da produção. Então imagina que eu comprei um tablet, tá? Quando eu compro esse tablet, eu gero uma demanda para a fábrica, para a indústria. Eu não vou entrar em produção puxada, empurrada nesse momento, mas eu quero que você entenda que gera uma demanda para a indústria. Agora, como a indústria sabe a quantidade de iPad que ela precisa produzir? Como a indústria sabe a quantidade de Mac que ela precisa produzir, a quantidade de iPhone que ela precisa produzir? Das cores específicas, nas quantidades específicas. Quem fala para essa indústria, para essa fábrica? Quando? Como? Usando qual maquinário ela vai produzir? É o setor de planejamento e controle da produção. Então, em uma fábrica, em uma indústria, eu tenho um setor responsável por pegar essa demanda, esse forecast, essa previsão, ou uma venda que já ocorreu, verificar essa demanda, olhar para a fábrica, olhar para os maquinários, olhar para a mão de obra disponível, para os estoques que eu tenho e definir quando eu tenho que produzir, a quantidade que eu tenho que produzir de cada item. Quanto eu tenho que produzir do azul, do rosa, do branco, para que não tenha ruptura ou excesso de estoque? Quais os insumos que eu tenho que comprar, a matéria-prima que eu tenho que comprar, os dispositivos que eu tenho que comprar, que compõem esse material? A tela, o processador, o chip, a câmera. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer da quantidade que eu vou produzir, cada componente que eu preciso? Porque quando eu startar essa produção, eu tenho que ter os componentes para montar esse iPad. Será que eu tenho esses componentes disponíveis? Se eu produzir uma quantidade excedente de iPad, quando lançar um novo, eu vou ter um estoque obsoleto, sem ter necessidade e ficou antigo no estoque. Indústria de alimento, isso acontece. Eu não posso exceder o volume de demanda porque eu tenho prazo de validade. Muitas vezes a minha empresa ela tem capacidade produtiva, a minha planta tem capacidade produtiva, eu tenho mão de obra disponível, eu tenho maquinário disponível, mas se eu exceder o limite da demanda, o produto não vai sair de estoque e eu vou ter um problema com data de validade, eu vou ter que descartar o produto. E aí eu gastei mão de obra, gastei energia, gastei insumo para jogar o produto fora. E aí, quando a gente fala de estruturação da supply chain, não, desculpa, do PCP, é muito importante ter um PCP estruturado, porque quando eu receber essa demanda, e a demanda é muito interessante a gente prestar atenção nisso, ela nunca é uma média constante. Dificilmente, se eu vendi 10 hoje, vou vender 10 amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Ela se oscila. E se eu não tenho um PCP estruturado, pronto para receber essa oscilação, eu vou ter ruptura de estoque, eu vou ter excesso de estoque, eu vou ter custos elevados na minha produção, eu vou ter máquina parada, utilização de maquinário errado, mão de obra com alocação errada. Então eu preciso estruturar meu PCP para quando eu receber essa demanda, eu consiga, de forma clara, simples, a otimização dessas produções, a diminuição dos custos e o aumento da eficiência. Porque senão, o que acontece é que o meu PCP vira um bombeiro dentro da empresa, sempre apagando incêndio. Ele sempre vai produzir o produto que está acabando e não o melhor produto, com as melhores características naquele momento que a fábrica precisa produzir, equilibrando a capacidade de fábrica, mão de obra e demanda. Ele sempre vai estar produzindo só para evitar ruptura. E o que acontece quando eu só vou produzir para evitar ruptura? Aumento de custo.
eu não estou prestando atenção no setup de máquina, eu não estou prestando atenção na alocação desses custos, eu estou apagando incêndio, ligando para fornecedor, pedindo para adiantar pedido. Então, eu preciso estruturar para ter visibilidade da minha supply. E aí eu listei algumas coisas muito interessantes para a gente estruturar nosso PCP. Ó. Otimização da produção. Quando a gente tem um PCP estruturado, a gente otimiza a nossa produção. Por que a gente otimiza a nossa produção? Porque eu pego aquela demanda daquele item específico, tá? E vou procurar o melhor encaixe para minha fábrica. Se eu tenho a produção, vou dar um exemplo, tá? A produção de um Mac depois de um iPad. Qual será o melhor momento de produzir? Será que na sequência que eu estou falando, primeiro o Mac, depois o iPad? Será que se eu inverter a sequência, eu não preciso ficar trocando o maquinário toda hora? Dentro da empresa, muitas vezes a gente tem um maquinário que faz 3, 4, 5 produtos. E para que esse maquinário consiga fazer essa diversidade de produto, eu preciso parar essa máquina e trocar alguns componentes, algumas peças. Só que essa troca, ela leva tempo. Ela leva tempo. E muitas vezes, de uma troca para outra, eu tenho um tempo menor, eu tenho um tempo maior. E se eu encaixo a produção de cada item no seu tempo específico, eu otimizo isso. E melhor do que isso, será que eu estou programando essa otimização para a hora que a fábrica não está produzindo? Ou eu entrei em uma sequência de ruptura que eu estou tendo que fazer essa troca a todo momento, a toda hora? Será que eu estou utilizando a mão de obra necessária para fazer essa produção? Será que eu não estou alocando a mão de obra de maneira incorreta? Se eu tenho um PCP estruturado, eu consigo pegar essa demanda, e é por isso que é muito importante a utilização de tecnologia, para que eu tenha a obtenção desses dados da maneira mais rápida e prática. Será que eu obtendo esses dados, eu não consigo programar minha fábrica de uma melhor maneira, que eu aumente o nível de produção e diminua os custos? Existe uma máxima dentro das empresas, dentro das fábricas. Quanto maior a produção, menor é o custo do produto. Só que eu tenho diversas variáveis. Parada de máquina para manutenção, parada de máquina para limpeza, horários de intervalo, troca de turno. E se o PCP consegue orquestrar essa programação de produção, eu consigo muitas vezes otimizar minha produção. Eu lembro de um caso onde uma empresa ela ia duplicar o turno, ou seja, dobrar o turno, tinha um turno, tá? Ia ser o turno 1 e o turno 2. Ou seja, a pessoa entrava das 7 às 5 para trabalhar, aí às 4 entrava outro turno e seguia em diante, tá? O que acontece? Iria ter mais contratação. Por um lado é bom, a gente está contratando, maravilha. Só que o aumento de custos sobre aquela produção iria chegar. Se eu estou utilizando mais mão de obra, com certeza o custo para aquele produto vai aumentar. E ele aumenta quando eu não tenho a mesma proporção. E aí vai do PCP observar isso. O que aconteceu? Ia dobrar o turno de produção. Só que nesse primeiro turno, se observou que estava tendo muito parada de máquina, a entrada para limpeza e para produção estava divergente, então a pessoa estava terminando de limpar a máquina, uma pessoa específica para fazer a limpeza de máquina, o pessoal de produção já tinha entrado e não podia startar a produção porque estava limpando máquina ainda. Se listou todas essas paradas e verificou que não precisava aumentar turno. Era só trabalhar otimizado, realocar essa pessoa da limpeza, verificar por que está acontecendo essas paradas. Uma parada que estava acontecendo era o seguinte: a pessoa tinha que parar a máquina porque tinha acabado a caixa na produção, ir até um almoxerifado, buscar a caixa, isso leva tempo, colocar a caixa de volta à produção. Essa parada, 30, 40 minutos,
em uma produção faz total diferença. E aí é só você alocar. Então, quando tiver para acabar a caixa, a pessoa do almoxerifado vem e abastece essa produção. E eu não tenho essa parada. Se for necessário no final do turno, 1 hora extra já fecha a necessidade para atender aquela demanda. Então, percebe, quando eu tenho um PCP estruturado, eu consigo enxergar essas nuances, esses detalhes da operação e atingindo nesses pontos. Ao invés de aumentar o custo, eu otimizo essa produção, otimizo esse planejamento, faço a diminuição desse custo e aumento da eficiência. Outro ponto, redução de custo e desperdício. Acabei de falar de redução de custo. Quando eu otimizo produção, é batata. Eu tenho a redução de custo. Outro desperdício muito comum é perda no processo produtivo. Será que meu PCP está estruturado para reconhecer essas perdas? Será que na ordem de produção está considerando a perda de produção? A ordem de produção, para quem não sabe, tá? Ela é um documento que tem na sua sequência ali a receita do produto, a maneira que esse produto tem que ser produzido, as etapas de produção. E a ordem de produção ela é muito importante porque ela documenta todas essas questões e datas, mas também ela contribui para a formação de preço daquele produto, para a construção do custo daquele produto. Será que de fato, lá na minha receita, está pedindo para usar 1.000 quilos de um produto? Será que não está usando 1.100, 900, 1.200? Será que isso está sendo registrado na ordem de produção? Será que isso está sendo enviado ao sistema? Por quê? Quando eu não tenho esse registro, eu tenho um problema na formação de custo, eu tenho um problema na formação de preço, eu tenho um problema na qualidade do produto. Eu estou tendo um desperdício muitas vezes na minha linha de produção e não estou identificando. Outro desperdício, como eu falei, quando eu não faço a programação ideal de produção, eu não estou verificando muitas vezes setup, parada de máquina, parada de produção. E muitas vezes essas questões aumentam o desperdício na produção. Vou citar um exemplo, tá? Produção de produto Tetra Pak, UHT, bebida láctea de chocolate. De repente você tem uma bebida láctea de outro sabor. A troca de embalagem, essas trocas constantes de embalagem, se você não programar muito bem, você tem uma perda de embalagem. O aumento da perda de embalagem, porque se eu coloco toda vez, essas bobinas que vêm de embalagem para trocar, até fazer o teste de máquina, até pegar a engrenagem dessa máquina, essas embalagens estão perdidas. E muitas vezes é um erro de PCP, é um erro de programação, é um erro de planejamento, porque não planejou direito essas paradas de produção, não planejou direito a programação dessa produção, e aí eu tenho que ficar fazendo setup toda hora da máquina, colocando a máquina ali para, não é equilibrar, mas chegar no ponto certo, e até essa máquina chegar no ponto certo, eu tenho que ir testando ela. E quando eu vou testando ela, eu não estou invasando o produto. Essa embalagem vai sendo perdida, eu não consigo reutilizar ela. Então, olha como o planejamento e controle da produção interfere também lá. Aumento da rentabilidade. Quando eu tenho um PCP que realmente está estruturado, eu tenho uma rentabilidade na empresa, através da otimização de processo produtivo, reduzindo o tempo de ciclo, aumentando a capacidade de produção, e ocorre um significativo aumento da produtividade. Além de que eu consigo utilizar muito melhor os recursos disponíveis. Se eu não tenho um PCP estruturado, eu posso ter um problema lá no estoque. Será que eu estou comprando os insumos no momento correto? Será que eu estou com o estoque correto? Será que eu não estou exagerando
No estoque de segurança, porque eu não tenho uma segurança na demanda que está chegando até minhas mãos? Isso é um problema. Se aumenta o estoque de segurança, e aí estoque de segurança a gente tem que ter isso na cabeça, ele tem um impacto financeiro. Porque eu estou comprando um produto, o meu fornecedor vai emitir a nota fiscal, eu vou pagar essa nota fiscal duplicada. Paguei. Paguei um produto para ficar parado no meu estoque. Por que esse produto está parado no meu estoque? Porque eu não tenho confiança. Por que esse produto está parado no meu estoque? Porque eu não tenho confiança naquela demanda. Eu não tenho confiança se de fato aquela demanda vai ocorrer. Muitas vezes isso está ligado à demanda, pode estar ligado à questão de fornecedor, enfim. Mas eu estou falando no caso da demanda. Isso tem impacto financeiro. E se o PCB não souber trabalhar muito bem isso, identificando essas nuances, identificando essas oscilações, trabalhando com tecnologias auxiliando no forecast, auxiliando nas compras, auxiliando no estoque, quem vai sofrer é o caixa da empresa, é o financeiro da empresa. E se eu quero destaque profissional, se eu quero ser um profissional que me destaca, eu preciso identificar esses pontos de melhoria e pontos onde eu posso me destacar na carreira, otimizando minha produção, otimizando meu PCP. Trazer rentabilidade para a empresa é uma ótima visibilidade de crescimento profissional, tá? Marca isso. Aí eu trouxe aqui algumas dicas, tá? Para otimizar o seu PCP. Primeira delas, ferramenta de análise de dados para identificar gargalos e oportunidades de melhoria. Vai até o chão de fábrica, faz o Gemba, pega ferramentas, análise SWOT, OEE. Eu gosto muito de utilizar OEE. O OEE ele dá uma visão da eficiência global daquela indústria. Será que a minha empresa é eficiente? E aí o OE, ele nos ajuda a identificar paradas, desperdícios. Será que está parando muito essa máquina? Será que eu estou tendo muita manutenção? Manutenção porque eu não fiz manutenção preditiva? Será que eu estou parando muito essa máquina porque tem que ficar buscando estoque de insumo de matéria-prima a todo momento? Então eu preciso, como PCP, identificar esses pontos de gargalo. PCP ele trabalha muito com planilha, tá? Com sistemas, mas nós precisamos ir até o chão de fábrica, ir até as pessoas, identificar na linha os problemas dos gargalos, encontrar a oportunidade. Quer encontrar oportunidade de melhoria? Vai no Gemba, vai no local da produção, conversa com o operador. Adotar técnicas de Lean para eliminar desperdícios e aumentar a eficiência. Muito importante, tá? A gente vai fazer uma série, uma sequência de vídeos sobre o Lean, aproveitando que eu estou aqui no Japão, a terra do Lean. Mas, de antemão, eu gostaria que você estudasse um pouquinho mais sobre o Lean. Principalmente na questão de desperdício de tempo. Tem muita indústria, muita empresa que a organização da produção, o layout, o fluxo está mal desenhado. Isso tem um impacto no processo produtivo. Lembra que eu falei do cara que sai da parte de produção, vai até um almoxarifado buscar o produto e volta? Isso é um desperdício de tempo. Os produtos têm que estar acessíveis no momento de produção. Eu não posso parar uma linha de produção por falta de insumo, de matéria-prima. Percebe? Depois, capacitar a equipe de PCP em técnicas e planejamento e controle de produção. A nossa equipe de PCP ela tem que ter capacidade, ela tem que estar capacitada, treinada. Porque é o coração da empresa o PCP. É o coração da empresa, dali vai o custo do produto, dali vai a compra de insumo, a compra de matéria-prima, a otimização da fábrica. E se a minha equipe não está treinada, eu tenho uma consequência muito negativa. Muito negativa. Pior é o custo, com desperdício,
com falta de visibilidade, com aumentos de custo produtivo, do que o investimento que você faz na capacitação e no treinamento de quem está tomando conta da sua fábrica, que é o PCP. Quarto, implementar ferramentas tecnológicas adequadas. Um grande problema, tá, nas indústrias hoje é que não tem tecnologia adequada. Muitas empresas ainda estão trabalhando com planilha. Aí eu tenho um forecast, uma demanda que está acontecendo lá, o pessoal de vendas está fazendo o seu trabalho, só que essa demanda chega atrasada para a indústria. Essa venda chega atrasada para a indústria só fica sabendo quando tem ruptura de estoque, quando está faltando um produto para venda. Muitas vezes isso acontece, na maioria, por atraso na obtenção desses dados. Porque muitas vezes eu preciso ficar cruzando informação, tirando a informação do ERP, colocando em planilha. E aí eu não consigo otimizar meu PCP, eu não consigo otimizar minha indústria. Porque se a venda aconteceu hoje, eu não posso pegar ela daqui 1, 2, 3 semanas para identificar a tendência do que está acontecendo, para identificar o que aconteceu. Eu não preciso pegar na hora para sanar esse problema. Se a demanda está oscilando, está mudando, minha indústria ela precisa ter agilidade para pegar essa demanda e transformar em produto, para que não corra ruptura de estoque ou até excesso de estoque. Por isso eu preciso investir em tecnologias que tenham obtenção desse dado, tecnologias que me tragam esses dados com acuracidade, que montem esse forecast, identifiquem essa demanda com acuracidade. Tecnologias que verifiquem os insumos, as matérias-primas disponíveis da minha empresa. Será que eu tenho insumo, matéria-prima para atender a produção desse produto acabado, que por consequência, para atender esse faturamento, para atender essa demanda? Será que eu tenho que ficar emitindo pedido de compras ainda no sistema, olhando linha a linha de planilha, atualizando estoque? Por isso eu preciso utilizar tecnologia. Eu vou te convidar agora mesmo a você conhecer a Kicker, que é a empresa que eu estou representando neste momento. Uma empresa de inteligência artificial voltada à cadeia de suprimento, voltada à supply chain. Ela vai te dar visibilidade desde o forecast ao estoque, à geração de compra. Se você quer saber muito mais sobre a Clicker, clica no link que está aqui, você vai falar direto comigo lá no WhatsApp e a gente vai agendar uma apresentação para a tua empresa, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui porque está acabando o tempo. Agradeço cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo.